Olá, aqui é o Nilo gravando mais um vídeo onde estamos explorando bastante essa questão de adquirir sinais, dados, né? Seja do ERP, do dispositivo IoT ou de outra forma, tratar esses dados e depois mostrar resultados. Se vocês olharem aqui, eu já passei 4 vídeos, né, tratando desses assuntos aqui. Um primeiro aqui onde eu fiz a leitura da CPU com este sistema aqui, o Open Hardware Monitor. O Open Hardware Monitor permite que a gente leia, entre outras coisas, a temperatura da CPU. No caso aqui, o meu computador tem 2 núcleos, né? Então aparece aqui individualizado e depois o agregado deles, né? E a carga da CPU, por exemplo, quanto percentual dela que eu estou utilizando. Os máximos acontecem, né? De temperatura, carga, e quando o clock aqui chega no máximo perto de 3.5 GHz. Então esse foi o primeiro vídeo aqui que a gente trabalhou bastante essa questão. Lembrando que você precisa instalar esse sistema, tá? Mas no primeiro vídeo eu mostro como é fácil vocês fazerem isso, porque é um sistema gratuito e free. Depois exploramos mais essas informações, começamos a construir um pequeno sistema, que eu vou dar continuidade hoje. Depois começamos a buscar informações da web com web scraping. Web scraping é uma técnica, então, para a gente coletar dados de sites, sejam quaisquer sites, né, que queiramos informações, pode ser do IBGE, de um portal de informações, de um site de fornecedor, enfim. E avançamos disso, fizemos bastante trabalhos então com web scraping de páginas estáticas, que são as páginas mais simples de se trabalhar. Existem páginas mais complexas aí que a gente não chegou a abordar. Mas então tá, pessoal, esse foi o início, espero que vocês vejam esses 4 primeiros vídeos antes de acompanhar o vídeo de hoje, que seria o nosso 5º vídeo dessa série de vídeos. Então, só lembrando para quem não acompanhou o desenvolvimento do sistema, né, do pequeno sistema que a gente está fazendo, porque a nossa visão é que com a digitalização, com a transformação digital de todas as empresas, as pessoas, todas elas têm que saber programar. Se você precisa desenvolver sistemas, você precisará de desenvolvedores de sistemas, que são profissionais que se dedicam integralmente a essa atividade. Na verdade, não é um desenvolvedor, são times, são vários desenvolvedores para desenvolver um sistema grande. Eles têm que garantir segurança, escalabilidade, né, acesso fácil e rápido, a continuidade dos serviços, uma série de coisas. Então, precisa, para essa situação, desenvolvedores de sistemas. Mas se você quer rodar uma aplicação simples para você, que, por exemplo, controle o pacote Office, gere relatórios no Excel, gere PDFs, cruza informações do BI com dados gerados pelo ERP ou pelo CRM ou por outro sistema da empresa, é mais fácil que você mesmo crie scripts. E eu tenho me baseado muito no Python porque é a linguagem mais fácil, que eu acho que qualquer pessoa pode sim aprender a desenvolver scripts em Python e se beneficiar com isso. Então, nós fizemos essa primeira versão aqui do Open Hardware Monitor, né, no Visual Code. Além de instalar o Python, que é gratuito, tem que instalar esse ambiente aqui, que é o VS Code. E a primeira versão, vamos rodar ela aqui. Vamos rodar aqui. Ela foi uma versão bem simples, tá? Que simplesmente li os valores. Então, o meu programa Python está lendo esses valores, tá? E vejam que são valores parecidos, não são exatamente iguais, porque dependendo do momento que eu leio, pode dar uma pequena variaçãozinha. Mas está em torno de 69 graus, 70 graus aí, que é o que ele está mostrando aqui. Ele dá uma pequena variaçãozinha. E a carga da CPU também, que é o que eu vou trabalhar bastante hoje com vocês. Então aqui a carga da CPU fica variando também, né? Conforme eu movimento o mouse, eu faço um uso do computador aqui, vocês vejam que os números aqui vão crescendo um pouco, né? Se eu deixo o mouse parado, a CPU vai sendo menos utilizada. Além disso, mostrei aqui a quantidade de uso da memória, a memória disponível e o uso e espaço em disco. Tá. Isso foi o que nós fizemos. E aqui só colocamos 3 botões aqui, um para buscar essas informações, posso buscar elas várias vezes, apagar os valores, a qualquer momento eu posso apagar e posso lê-los de novo, e no final eu posso gerar um gráfico. Esse gráfico aqui é numa biblioteca Python, Matplotlib. Aqui eu peguei 5 instâncias, então, eu li aqui 5 valores e coloquei o par aqui. Um número que representa em graus Celsius a temperatura da CPU e outro que representa
a carga da CPU, né, em percentual. Vejam aqui que o evento que é ligado à temperatura, evento físico ligado à temperatura, ele é mais estável, né, varia menos a temperatura em torno de 70 graus. Mas a carga da CPU pode variar de 10% a 70% rapidamente, porque é um fenômeno elétrico, né, que é o que está ocorrendo no processador. Então, com esse gráfico aqui eu consigo ver ambos. Eu posso não ter os valores em tela e mesmo assim gerar o gráfico, porque ele vai ler essas informações 5 vezes, né, e vai gerar o gráfico para mim. Foi isso que nós fizemos rapidamente. Lembrando que se, por exemplo, eu fechar esse programa, eu não tiver ele instalado, e mesmo eu fechar esse programa e tentar buscar valores, ele vai dizer, ó, rode o arquivo openhardwaremonitor.exe, que é instalado a partir do site openhardwaremonitor.org. Esse software aqui tem que ser rodado, então eu vou rodar ele novamente aqui, para a gente ter as informações aqui em tela, e aí sim, com as informações em tela eu posso buscar valores, porque o software está funcionando. Ok, pessoal, então essa foi uma forma de trabalhar. O que eu me proponho a fazer hoje com vocês é trabalhar com esse outro sistema aqui. Então, nesse outro sistema aqui, vou rodar ele também, e vou rodar num outro interpretador Python. Eu tenho dois aqui no meu computador. Um eu vou deixar rodando este primeiro arquivo, e o segundo eu vou rodar este aqui. Tá? Ele saiu na tela ao lado, então vamos colocar ele aqui na nossa tela. Então o segundo programa, estou rodando aqui para você, ó, já é uma versão melhorada daquele anterior. Vejam que eu criei 4 ambientes aqui, né? Um frame aqui que nós chamamos, né? Essa área retangular aqui com informações do computador, uma com informações de gráficos, outra de gravações e outra de leituras. Antes de explorar mais ele, vamos só rodar aquele anterior ali em mais detalhes para você ver a complexidade que tínhamos antes e como vai ser feito agora. Então vou fechar esse arquivo aqui e vou rodar aqui este primeiro programa linha a linha. Então ele começa aqui com a criação, ó, eu botei um breakpoint, essa é outra característica do Visual Studio Code, VS Code. Você pode aqui facilmente explorar informações aqui do ambiente. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu vou rodar, eu posso rodar depurando o sistema. Então vamos rodar com F5 aqui, ele vai depurar o sistema, ele vai rodar o software. Vamos fazer o seguinte, vamos ampliar total aqui, para ficar mais fácil a gente ver. Então veja aqui, ó, eu estou na primeira linha, essa janela TK. E o que é a janela TK? Por enquanto não é nada, né? Eu tinha colocado aqui a variável janela, ela não está definida. Mas se eu clicar aqui, ó, aqui eu tenho como eu posso andar passo a passo aqui no sistema. Eu posso dar o F11, que é o que discretiza mais, ele pode entrar dentro de funções e mostrar essas funções rodando, ou rodar só essa linha aqui, se for uma função, não vai entrar na função. Aqui eu vou digitar F11 mesmo, eu passo para a próxima linha, ele já criou um objeto aqui, ó. Vejam que ele criou um objeto tquint. Posso escrever um título, agora ele cria geometria, então aqui ele está rodando a aplicação. Então, passo a passo eu vou avançando aqui, ó, linha a linha, para ele ir construindo o que eu vou fazer. Então, se eu for ver aqui, ó, por enquanto não tem nada em tela, porque ele recém está criando os elementos. Né? Agora estou aqui em botão. Então ele vai criar um botão, outro botão, e assim ele vai aqui, ó, até o final, onde chega nesse loop aqui. Ao chegar nesse loop, então, ele de fato construiu aqui a aplicação. Agora o que acontece? Se eu buscar valores aqui, eu vou ver o próximo passo, que é informações. Tá? Que apareceu infos, né? Então, se eu clicar F11 aqui, ele vai buscar informações e ele vai começar a testar aqui, das várias informações que eu tenho, quais que vão servir para alimentar a janela aqui da aplicação, né? Que é essa janela aqui. Então não está travado, ele não está mostrando nada porque ele está buscando os dados. Mas no momento que ele conseguir evoluir e buscar essas informações, eu posso avançar no programa. Então vamos ver aqui. Supor que a gente viesse até aqui. Então vou digitar F5. Ele já vai para essa última linha.
Está quase mostrando aqui os dados Intel, tá? Mas ainda não mostrou. Vou digitar um F11 aqui. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, agora a gente já mostrou os dados Intel. Então, mostrou dados de temperatura, de CPU, de memória e de espaço em disco, que era tudo aquilo que eu estava buscando. E para apagar valores, se eu clicar em apagar valores, ele também vai parar ali, ó. Justamente ali, vou botar um breakpoint aqui. Breakpoint é onde eu quero que o fluxo do programa pare para eu observar algumas coisas. Então, ele vai começar a apagar os valores. Então, o que ele faz? Ele zera todos aqueles textos, né? Ele zera todos eles e aí mostra para mim, ó, zerado. E depois ainda tem o botão gerar gráfico, que é esse aqui de baixo. Então, eu vou para o gerar gráfico. Agora ele continua aqui nessas linhas, né? Ó, vai alimentando essas listas. Por exemplo, aqui eu poderia colocar essa variável lista. Ela não está definida, mas no momento que eu clicar F11 aqui, ela está definida. Agora ela é uma lista, de fato, né? Com os valores 0, 1, 2, 3, 4. E o comprimento dela, o len ali, né? O length, o comprimento dela é 5. Então, aqui, ó, a mesma coisa que aparece aqui, é que está aparecendo aqui quando eu fico em cima de lista, né? Tá? Porque eu estou depurando o programa. E aqui, ó, ela entrou em cada elemento da lista, né? Como são 5 elementos, de 0 a 4, ele vai fazer cada um deles. Então aqui eu vou... Então eu vou avançar até eu começar a plotar. Ó. Aqui é que ele vai começar a fazer, de fato, os gráficos. Então, aqui ele vai plotar um gráfico de barra, que já começou a aparecer aqui. Nessa outra linha, outro gráfico de barra. Ele está construindo, de fato, aqui. Vamos diminuir agora para vocês poderem ver. Está construindo, de fato, aqui, né, o gráfico que eu defini aqui no código. Daí ele põe uma legenda. E agora vai colocar no eixo X, ele põe leituras. No eixo Y, graus Celsius, aqui, percentual. O título, temperatura e carga da CPU, aparece lá em cima. E ele, de fato, mostra o gráfico para mim. E aqui, então, eu tenho o gráfico completo. Então, vejam aqui que eu rodo passo a passo. Aqui eu posso imprimir, então, as listas, né? A lista de 0 a 4, 5 elementos, portanto. E a lista 2, que são os dados que eu vou estar plotando ali, né? A lista 2 é deslocada da lista 1. A lista 1 é em 0, e a lista 2 é em 0.5. Depois, o segundo elemento é em 1, da lista 1, da lista 2 é em 1.5. Isso só para poder colocar essas duas colunas, azul a temperatura e vermelho a carga. Ok? Então este é o programa mais simples, que foi algo rápido que a gente fez para poder trabalhar aqui. Mas, vou fechar ele aqui, eu desenvolvi agora um sistema mais complexo, mais elaborado, que é o que está aparecendo aqui. E nesse sistema aqui eu tive que, como estava ficando maior, por exemplo, esse primeiro tinha 300 linhas. Este aqui já está com 460 e crescendo, porque eu coloquei mais funções para dentro dele. E como vocês viram antes ali, eu tenho os 4 ambientes agora para mostrar. Informações do computador, gráficos, gravações e leituras. Então, a informações do computador é o mais semelhante àquela primeira versão do protótipo. Então, aqui eu busco os valores e aqui eu apago os valores. Busco, posso buscar várias vezes, né? E apago. Qual que é a diferença? Bom, uma das diferenças é que aqui eu coloquei em processamento, porque nós atendemos clientes que, por exemplo, gerenciam a fábrica, processos fabris. Então, eles querem saber no tempo o que está acontecendo em cada célula de fabricação ou em cada máquina, né? Em cada posto de trabalho. Então, por isso é importante acompanhar o tempo de cada processo. Então, aqui eu simulei um tempo, né, de um processo e como se a gente estivesse lendo as variáveis do processo. Daí pode ser máquina ligada ou desligada, pode ser um contador de peças, pode ser um nível de fluido, pode ser temperatura, pode ser uma série de coisas. Mas aqui eu criei uma outra atividade bem interessante, que é essa leitura contínua. A leitura contínua
ele vai operar sozinho. É um recurso bem interessante. Uma programação onde eu tenho uma thread aqui, uma thread onde a gente pode fazer mais de uma atividade concomitante. Tá? Por exemplo, eu posso apagar valores aqui, ó, e vejam que eu apago, mas ele continua lendo. Por quê? Porque essa leitura contínua está em andamento. Então, mesmo que eu consiga apagar eventualmente, ele constrói de novo. Eu poderia fazer uma leitura minha, de qualquer forma ele constrói de novo ali. Se eu quiser parar essa leitura contínua, como se fosse uma máquina de usinagem, uma máquina laser funcionando, então aqui, se eu quiser parar, eu tenho que apertar aqui. Aí, mesmo que eu queira fazer a leitura contínua de novo, não dá. Eu apaguei aqui os valores, ó, e o botão de leitura contínua está desativado. O status aqui, ó, do processo é parado. Eu poderia colocar ele liberado ou parado. Isso aqui em sistema MES é muito utilizado, tá? Processo parado, aí começa a contar o tempo de parada, vai diminuir a eficiência do posto de trabalho da máquina, né? E a gente pode liberar novamente. Só que, inclusive, a gente pode usar atuadores para bloquear a máquina. Se o processo está parado, mesmo que o operador aperte em Cycle Start, que é o botão ali para inicializar a máquina CNC, ela não vai trabalhar porque nós podemos barrar isso via software com um atuador, um hardware. Mas se eu liberar de novo para trabalho, aí sim, eu posso apertar em leitura contínua e ele vai lendo novamente aqui. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, essa atividade de threads. E como é que isso funciona dentro do código? Bom, aí vamos olhar dentro do código. O que eu transformei agora esse código? Eu tive que usar a orientação a objeto, porque como o software começou a ficar grande, eu tive que organizá-lo. E só a parte procedural não estava dando conta. Eu tive que organizar de uma maneira mais lógica, mais efetiva, e a orientação a objetos é ótima para isso. Então aqui eu só coloquei uma primeira linha, em relação ao anterior não tinha isso, que se esse código aqui está rodando como o código principal, ele vai rodar as duas linhas seguidas. Se ele for importado para algum outro módulo, que é o que a gente faz quando a gente coloca esse import aqui, né? Se ele for importado num outro código, daí ele não vai rodar essas duas linhas aqui. E o que é a primeira linha? Bom, a primeira linha ela cria um objeto da classe OHM, que é Open Hardware Monitor. E essa classe OHM, vejam que a última janela ficou janela.mainLoop, naquele anterior. Né? Vamos botar aqui, começar a esclarecer. Janela mainLoop. E agora, no nosso caso aqui, ficou app mainLoop. Por quê? Porque ali eu tinha criado aquela primeira janela com esse nome, né, de janela. E agora eu criei toda a aplicação, que são 4 frames ali, 4 janelas, como app. Então essa é a diferença. E o que é o OHM? O OHM é a classe principal, é essa classe aqui, tá? OHM. E o que ela é? Ela herda do TK, lembram? Do Tkinter, né? Que é esse ambiente de interface gráfica. Aí eu tenho que inicializar ela. Isso aqui é algo bem específico, tá? Dá orientação a objetos. Se alguém já conhece, fica fácil de entender. Senão eu tenho que inicializar ele e eu tenho que chamar o inicializador da classe acima dele, que é a do Tkinter. Por isso que eu uso o super, entre parênteses, .init, que é o init da TK. E aí sim, depois eu posso colocar as informações que eu quero, que são essas aqui. Ó. Por exemplo, vou colocar aqui a largura da janela, a altura da janela, a posição dela. Eu coloquei uma posição bem grande aqui, 2250, né? 2250 e 50. Porque como eu estou rodando no segundo monitor, para vocês verem, eu tive que deslocar bastante para a direita, né? O 2250 é em X e o 50 é o Y. Né? E aí coloquei lá o título, Automações para não programadores. E se vocês observarem, é exatamente o título que aparece aqui, né? Automações para não programadores. conaeng.com.br. Tá? Mas vamos por que eu queira rodar passo a passo para ver isso funcionando. Como é que eu faço? Bom, eu poderia colocar um breakpoint aqui e aí rodar aqui, né? Startar um debugging, que é com F5. Aí ele vai rodar aqui e vai parar exatamente naquela linha. Tá? Parou exatamente nessa linha aqui. Agora, como vocês lembram, eu aperto F11 e eu vou entrar dentro dessa classe aqui. Então aqui, ó, ele vai rodando, né, linha a linha.
E ele vai mostrando aqui o que está acontecendo. Tá? Vai rodando aqui. E aí ele começa a entrar nas funções. Por exemplo, a primeira, que se eu entrar dentro dela, é o Conecta via WMI, que eu usei antes, que nada mais faz que conectar aqui, né, aquele namespace do root Open Hardware Monitor, que é exatamente essa aplicação aqui, esse software. E eu vou estar concentrando as leituras, mas, como eu combinei com vocês, desses elementos aqui, temperatura e carga. É o que mais me interessa, tá? É nesses aqui que eu vou estar observando mais, tá? Então eu passo aqui essas informações. Depois ele configura os frames, como são 4, né? Lembrem que são 4 janelas, né, dentro da janela principal. Ele vai entrar aqui, ó, e vai colocar as cores dos frames, são 4 cores que eu usei, né? Essas 4 cores aqui. E depois ele vai, de fato, criar esses frames, tá? Então ele está construindo aqui todas essas informações. Tem um frame de dados, um de escrito, um de gráficos e um de leitura. Tá? O dados é o canto esquerdo superior, escrito é direito superior, gráficos é esquerda inferior e leitura é o direito inferior. Então já fez isso aí, ó. Foi naquela função. Agora passou por ela, vai create widgets. Widgets são todos aqueles botões, títulos, labels, tudo isso aí são widgets. Então vou criar o frame de dados, né? Que é o primeiro. Então ele vai posicionar o frame de dados e vai colocar um botão ali, vai colocar variáveis, labels, vai colocar os textos, né, que cabem naquela posição e assim vou fazendo. Então por aqui, ó, estou apertando sempre F11 agora, né, para avançar. Você pode ver passo a passo o que está acontecendo no código. E pode acompanhar variáveis, caso queira ver alguma variável, pode acompanhá-la aqui. Então essa seria a maneira aí da gente estar rodando. Então fiz isso para dados, agora vou fazer isso para gráficos também. Ele também vai fazer para gráficos a criação dos elementos todos. Certo? Vai fazer isso para gravar dados, tem menos elementos, mas tem alguns. Já estamos em gravações, né? Então ele vai construindo ali. Aqui ele usa check buttons, que eu vou mostrar mais adiante. Na interface gráfica mesmo. Alguns labels. Essa informação textual. E por fim, o frame ler dados. Que no caso, depois de ter escrito os dados em arquivo, eu posso ler de arquivo CSV, de Excel, do banco de dados SQLite, isso aqui é interessante. Um banco de dados que não precisa de um servidor, não precisa de uma conexão remota com ele, ele pode ser embutido na própria aplicação. É uma biblioteca para operar com SQL, bem interessante. Tá. Depois ele vai pegar os valores. Então os valores, né, vai conectar via WMI, aquela que a gente já tinha visto antes, vai buscar as informações e vai ler as informações, aquelas informações que a gente já tinha no primeiro programa, né? Então ele vai fazer exatamente essa sequência aqui. Então vamos pular tudo isso aqui, vamos até esse breakpoint aqui. Então eu li os valores, pulei ali. Tá. E com isso, ó, ele criou, vamos colocar o app aqui para vocês verem. Por enquanto não tem nada. Agora quando der F11 aqui, ele vai dizer, ó, app está no programa principal e é um objeto, uma instância da classe OHM. Uma instância, ela existe agora com as informações que eu passei ali. Se eu digitar F11, ele vai finalmente mostrar o gráfico aqui. Então ele vai mostrar em tela aqui, ó, o gráfico. Que é ó, o primeiro frame, né, informações do computador, os dados aqueles, né, que eu estou lendo aí. Quando eu leio aqui, eu caio de novo no código, né? Se eu quiser olhar novamente, mas já passamos por aqui. Então ele já está dentro do código, esperando que eu clique F11 para ele avançar. Tá? Então é assim que funciona. Eu poderia, de novo,
Então F11, avançar aqui, vai buscar informações e assim por diante. Mas vamos colocar um breakpoint aqui para parar no apagar o valor. Então aqui eu vou dar um F5 para ele passar direto. Aí toda vez que eu apertar buscar valores, ele já não para mais no código, ele vai ler direto. Agora, quando eu apertar apagar valores, ele de novo volta para o código e para ali exatamente naquela posição que eu pedi para ele fazer um stop ali. E aí eu volto de novo aqui para o código. E só vai parar, claro, quando eu clicar em apagar valores novamente. Tá? Se eu não clicar em apagar valores, ele vai continuar aqui. Eu estou fazendo leitura contínua, estou parando a leitura contínua, estou liberando ela e estou apagando valores. Aí no apagar valores ele volta lá, porque eu dei um breakpoint ali. Tá? Mas vamos ver essa questão da leitura contínua. Vou colocar um breakpoint nela. Vamos dar um F5 aqui para ele avançar e vamos apertar em leitura contínua. Ó, ele foi lá para o código. Enquanto não parar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar valores da thread. E aí a thread é interessante. A thread ela vai rodar em paralelo, né, concorrendo com o programa principal aqui. Ela é como se tivesse uma linha de atuação em paralelo. Não é paralelismo puro, porque para ser paralelismo puro, o meu código principal teria que estar rodando numa CPU, num core, e esse outro código num outro core. No caso aqui ele está concomitante, ele está fazendo isso de maneira imperceptível, parece que é paralelismo puro, mas não é. Então eu tive que usar aqui o coinitialize para fazer essa conexão via WMI dentro de uma thread. Precisa usar esse recurso mais avançado. Tá? Era coinitialize, aí ele vai fazer um try aqui, que é tentar a conexão, buscar informações dos valores, buscar os valores ali, né? Eu vou rodar isso com F5 e aí ele vai mostrar para mim aqui os valores sendo lidos. Vou apagar aqui. Ele ainda está no código, claro, ele está no while lá, ele vai ficar operando ali enquanto eu não tirar esse breakpoint. Então vamos tirar esse breakpoint e deixar ele rodar aqui. Apagar valores. Pronto. Agora ele está rodando direto aqui. Então eu poderia parar, ele está no status parado, poderia colocar ele no status liberado e continuar as leituras. Poderia parar a leitura e fazer uma leitura minha aqui, né? Vejam que ele está mudando tanto o tempo do processo, quanto os dados aqui de carga, temperatura de CPU. E a leitura contínua não está funcionando. Se eu liberar aqui, posso fazer a leitura contínua, ele vai estar operando bem. Tá? Então esses dois botões aqui, eles estão intimamente interligados nessa aplicação. E esses outros aqui também, né? Muito interligados aqui nessa aplicação, buscar valores e apagar valores. Por isso que eu coloquei os dois pares um próximo do outro. Esse aqui, o primeiro par um próximo do outro, esse segundo par um próximo do outro, porque eles têm a ver um com o outro. Então, esse é o que eu fiz nessa primeira frame aqui. Vamos parar a leitura, liberar e buscar aqui. Então, o programa ficou bem maior, tá? Ficou bem maior porque tem, por exemplo, aqui, ó. Se eu fizer a leitura contínua e colocar apagar valores, ele vai entrar lá no código, tá? Eu poderia dar um F5 aqui, ele vai apagar, mas depois ele vai trazer a informação ali. Por quê? Porque ele está fazendo isso em paralelo ao meu código, né? Então o meu código pode estar parado, esperando eu clicar em algum botão, mas essa thread ela está funcionando e ela está fazendo a leitura contínua, que é o trabalho dela. Se eu colocar em apagar valores, uma ação em paralelo à leitura contínua que está ocorrendo, o que acontece? Ele para de novo naquele ponto e me permite fazer, né, a continuidade aqui do programa e ele vem para cá. Tá? Pressionei aqui e ele já vem para cá. Então, eu poderia apertar várias vezes leitura contínua, ele vai fazendo várias threads aí, funcionando aqui em leitura contínua, ele vai lendo mais rápido. Né? Mas no parar, ele
para todas. Veja que ele ainda está lendo um pouquinho, porque como eram várias, né? Vou fazer de novo aqui. Apertar aqui 5 vezes. Quando eu parar, vocês vão ver que ele vai continuar lendo um pouco aqui, ó, porque ele demora para parar 5 threads que eu tinha habilitado. Então esse é o código de informações do computador. Na sequência agora eu vou estar mostrando gráficos, gravações e leituras. Mas como esse código já está bastante extenso aqui para esse primeiro vídeo, eu vou estar parando aqui e logo a seguir continuamos. Então se você gostou aqui dessas informações, acho que valeu a pena esclarecer um pouco aí como é que o Python pode ajudar a coletar dados de uma fonte ou de várias fontes e depois transmitir isso para a tela ou para algum outro ambiente, fazer uma manipulação aqui com botões ou listas, ou da forma que vocês quiserem. A seguir a gente vai estar vendo isso. Então curta esse vídeo, compartilhe com quem você conhece que acha que essa informação pode fazer algum sentido, pode ajudar, porque para nós ajuda muito aí saber que vocês estão prestigiando o nosso trabalho. Então essa é a ideia inicial nesse 5º vídeo. No próximo estaremos vendo os próximos frames aqui, onde mostraremos a criação de mais de um gráfico na mesma tela, a gravação tanto em CSV, parâmetros separados geralmente por vírgula, Excel ou SQLite, que é um banco de dados, tá bem interessante a maneira que nós vamos gravar nele. E depois as leituras dessas fontes aqui, o CSV, o Excel ou o SQLite. Então, te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.